agora você está ao vivo. Será que foi? Pronto. E agora, beleza? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, começando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. E hoje nós estamos começando aqui o capítulo 9 do livro de João. João é Jesus cura um cego de nascença. E você vai vir ao bebê em nome de Jesus. E essa história mudou a humanidade. E vamos continuar aqui, depois de um tempinho, né? O mundo não tá tão interessante esses dias, mas Jesus é bom, é o que importa. E é isso, inclusive, ótimo domingo aí pra todo mundo, ótimo início de semana. E só agora que Jesus é bom, é o que importa. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Jesus cura um cego de nascença. Essa é a perícope aqui. Vamos lá. Ao passar, Jesus viu. Deixa só a moto passar. Pronto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Interessante é que no Salmo 33, capítulo 13, o versículo 13 e versículo 14 diz assim: O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Você vê, o Senhor olha dos céus. Às vezes a gente acha que Deus não nos vê, né? Às vezes a gente acha que Deus não tá ligado na gente, não tá sabendo o que a gente tá passando, o que a gente tá vivendo. Mas Deus deixa claro, o Senhor olha do céu e observa. Você vê, não é só olhar, é olhar e prestar atenção no que está sendo visto. É olhar e prestar atenção em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, em cada circunstância que, né, a humanidade tem vivido. O Senhor olha do céu e observa, ou seja, com cuidado, com minúcia, com carinho, toda a humanidade. Você vê, não é só um pedaço da humanidade, não é só uma parte da humanidade, não é só um grupo da humanidade, mas toda a humanidade. Do seu trono, ou seja, Deus está onde? Está voando, está subindo, está descendo, não, Ele está no seu trono, porque Ele é todo poderoso, Ele é soberano. E do seu trono, Ele contempla. Você vê, Ele não só olha, como Ele presta atenção, mas Ele não só olha e presta atenção, como também Ele fica admirado com a criação, com a obra das suas mãos. Ele se admira com a feitura, né, criada por ele. Ele se admira, ele contempla aquilo que ele próprio fez. Incrível, né? E contempla quem? Todos os habitantes da Terra. Você vê, né? A Terra tem muita gente, né? Hoje tem 7 bilhões de pessoas, caminhando para 8. E literalmente, Deus ele olha e contempla cada um deles. É muita gente, né? E Deus olha e contempla. E conhece cada um. E chama cada um pelo nome. Incrível, né? É isso. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Você vê, às vezes a gente acha que, como em Provérbios também diz, que o mal, ele cresce, ele dá bem, dá tudo certo na vida dele. Mas de repente, o próprio Deus, ele o ataca. Porque Deus, ele puxa a sua espada, afia a sua espada e ergue seu arco contra aquele que né, vive praticando aquilo que o Senhor é contrário. E aí justamente o Senhor deixa claro que ele... Travou aqui o celular, pronto. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando. Você vê, ele não só olha, como ele observa, como ele admira. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Assim também como dizem Hebreus capítulo 4, versículo 13. Na verdade, nada. Interessante que de fato é escrito nada mesmo. Na verdade, nada é nada, né? É encoberto aos olhos. E tudo está nu e exposto diante daquele a quem havemos de prestar conta. Você vê, o escritor de Hebreus provavelmente foi o apóstolo Paulo, mas também pode ter sido, por exemplo, Apolo. Ele deixa muito claro, na verdade, nada. Absurdo, né? E saber que a gente pensa tanta coisa, que a gente faz tanta coisa, que a gente vive tanta coisa, que a gente quer tanta coisa. E saber que nada disso está escondido. Saber que nada disso está encoberto.
Saber que nada disso está oculto ao Senhor. Por quê? Porque nada é encoberto aos seus olhos. E tudo está nu e exposto diante a quem havemos de prestar conta. Olha a responsabilidade disso. Olha a responsabilidade que a gente tem no que a gente vê, no que a gente escuta, no que a gente pensa, no que a gente tem intenção, no que a gente faz, no resultado daquilo que a gente, que a gente busca. Olha a necessidade da gente ter autorresponsabilidade. Porque é a Ele que vamos prestar conta. É a Ele que vamos, de fato, ter que prestar conta. Assim também como está escrito em Gênesis capítulo 16, versículo 13. Então Agar deu este nome ao Senhor que ele falara: Tu és o Deus que me vê. Você vê, tu és o Deus que me vê, meu Pai. Pois disse: certamente aqui vi aquele que me vê. Seja bem-vindo, Geraldo, em nome de Jesus. Você vê, tu és o Deus que me vê. Só o contexto do versículo aqui. Simplesmente Agar tinha saído de perto, do meio do acampamento ali onde estava Abraão. E aí simplesmente ela foi para o deserto e estava lá distante. E estava ela e seu filho para irem embora. Ela e Ismael. Mas simplesmente Deus vai lá e cuida de Ismael. E aí ela entende: tu és o Deus que me vê. Você vê, a lei do Senhor é perfeita, né? Ela mostra que Deus nos olha, nos observa, nos contempla. E justamente a Ele vão prestar conta daquilo que a gente está vivendo, pensando, passando. Só que tem um propósito nisso tudo. Em Salmos capítulo 139, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe discerne os meus pensamentos. Você vê, né? Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Não é um Deus que diz que nos conhece, mas na realidade está nem aí para nós. Mas é um Deus que nos sonda. É um Deus que conhece quem somos. E de longe discerne aquilo que a gente pensa. Nossa, absurdo, né? É isso. É quem Ele é. E aí justamente quando a gente para poder pensar um pouco a respeito disso, a gente descobre que, graças a Deus, que Ele nos sonda e nos conhece. Porque, querendo ou não, Ele acaba nos julgando conforme o nosso entendimento a respeito de algo. Certo, aí que entra aquela questão, né? Às vezes a gente acha que não era pra eu ter feito tal coisa, de tal maneira, de tal forma. Só que naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, era tudo que a gente tinha. Tipo, a gente fez o melhor que a gente podia com o que a gente tinha na mão na hora. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, Deus nos julga por isso também. E na lei do Senhor, Ele deixa claro que Ele não julga o culpado por inocente, ou o inocente por culpado. Então, se na nossa consciência tinha o entendimento de que aquilo era errado ou certo, e a gente fez achando que era errado ou certo, a gente vai ser julgado por aquilo. Ah, mas e depois que eu descobri que aquilo era errado, que aquilo não era bom? Sim, calma. Naquele momento ele sabia que seu coração não tinha aquele discernimento, não tinha aquela sabedoria. Mas a partir daquele momento ele soube que sua consciência passou a refletir aquilo. Então, ele julga dessa maneira. E é por isso que o julgamento dele é perfeito. Porque o homem não julga conhecendo o coração, conhecendo a intenção, conhecendo aquilo que foi premeditado, digamos assim. O homem só julga o ato, ponto. Mas Deus não. Deus, Ele conhece nossos pensamentos, conhece nossas intenções, conhece os nossos objetivos. E baseado nisso, Ele vai nos julgar. E isso que é maravilhoso. Porque é justamente Ele que transforma quem somos. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó. Capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó. Mas tu, quando orares, você vê, Deus, Ele deixa claro quando você orar. Eu estou debaixo de um coqueiro aqui, se um coco desse cair,
Eu acho que eu vou ver Deus, viu? Orar pra um coco desse não cair agora. E tem muito coco, ó. Ó lá. Vamos orar pro coco não cair. Se cair, a gente vai ver Deus. Sem brincadeira, eu vou até sair daqui, viu? Aquilo que a gente acabou de falar, né? Deus nos dá a sabedoria, né? A gente tem que usar, né? Se Deus não nos alertou em relação a isso, talvez, né, seja interessante a gente sair. Deixa eu sair aqui de baixo. Até antes de entrar, eu tava inocente, né? Agora, pronto, vou ficar aqui mesmo. Lá tava melhor, mas aqui também a gente... Um coco. É coco. Bom, tudo bem, vou ficar aqui mesmo. Vamos seguir. Seja bem-vindo, Dani! Saudade, meu irmão. Forte abraço. É aqui mesmo. Vamos continuar. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó. Aqui em cima de mim, graças a Deus, não tem coco não. Pronto. Aí só porque eu falei, 2 minutos depois o coco cai. Brá! Ai, ai. É isso aí, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó. Eita. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Você vê, quando orares. Não é tipo assim pra gente orar, sei lá, uma vez ou outra. É pra gente orar sempre. E quando a gente orar, não é pra gente sair na rua gritando e pulando e dizendo que a gente tá orando. Não, mas entra no teu quarto. E além de entrar no teu quarto, fecha a porta. Pra ninguém ver. E ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Você vê que é absurdo, né? Quando a gente fala a respeito da necessidade da comunhão, da necessidade de viver a comunhão com o Senhor, a lei do Senhor deixa muito claro que não é só a gente conhecer o Senhor de ouvir falar, mas assim conhecer o Senhor de viver com Ele. E há uma diferença muito grande. Quando a gente conhece o Senhor de ouvir falar, a gente pode lembrar de quem Ele é, lembrar das coisas que Ele fala, mas a nossa natureza, de certa maneira, não vai estar ligada a Ele, não vai estar unida a Ele. Vamos pensar, quem é que mais influencia a nossa vida? Alguém que está perto, nosso amigo, alguém que a gente conversa, alguém que a gente fala que nós somos, alguém que a gente se abre, ou alguém que, tipo assim, a gente só ouviu falar? Quem é que nos influencia de fato? Quem é que muda de fato a nossa consciência, a nossa percepção, nossa visão, nosso entendimento? Claro, é aquele que está perto, né? É aquele que a gente conversa, é aquele que a gente troca ideia, é aquele que a gente fala, é aquele que a gente escuta. Então, Deus, ele deixa muito claro que Ele é um Deus que gosta de relacionamento, e que quer relacionamento, e que busca relacionamento conosco. Por isso que Ele disse, teu pai que vem em secreto te recompensará. E de fato, assim é. Versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Você vê que entendimento interessante que eles tiveram. Vamos dizer assim. Eles viram, poxa, ele nasceu cego. Então alguém pecou. Foi ele ou foi os pais? Ele é mestre, então ele vai responder isso aí. E aqui que está o interessante. Por que eles chegaram, por que eles tiveram esse entendimento? Em Êxodo capítulo 34, versículo 7, diz assim, ó. Deus que guarda a misericórdia por milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que de maneira nenhuma tem por inocente o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você vê, Deus que guarda a misericórdia por milhares. Você vê, né? Por milhares Ele tem misericórdia. Por milhares Ele ama. Por milhares Ele cuida. Agora, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Você vê, a gente sempre se pega muito só em pecado, né? Só que Deus deixa claro aqui, muito claro. Iniquidade, transgressão e pecado.
basicamente, quando o Senhor ele fala a respeito, quando o Senhor fala a respeito da impureza, e ele fala a respeito dos alimentos que a gente pode ou não consumir, ele basicamente ele se refere à transgressão. Que no caso, a transgressão, como está escrito, a transgressão que a gente não faz. Como é que eu posso explicar isso? Vamos lá, vamos por partes. Digamos, eu vi a carne de porco, eu estou naquele ambiente. De certa maneira eu estou cometendo, né? Estou no meio de uma impureza. Porque Deus ele deixou claro que não é pra gente comer alimento que não é limpo. Ele deixou claro quais são os alimentos que são puros e que não são puros. Agora, se eu como, eu já estou errado, né? Enfim. Mas se eu como aquele alimento, eu estou cometendo uma impureza. E justamente essa palavra, iniquidade e impureza, elas estão, né, de certa maneira, tem um sinônimo. Então, assim, por que eu comi carne de porco e vou pro inferno? Não vou. Mas eu vou ter consequência em relação a isso. É o que o Senhor ensina. É o que o Senhor disse. Ah, mas eu posso comer carne de porco hoje ou não? Sim ou não? Olha, é aquela questão. Se Deus falou que a gente vai ter consequências se comer, come quem quer, né? Eu particularmente prefiro evitar se eu posso. Mas também se eu não puder, vamos lá, glória a Deus. Comamos carne de porco. Mas não falamos só sobre a carne de porco, porque Deus deixou muito claro a respeito disso. Mas, por exemplo, qualquer outro alimento. Um alimento que eu sei que é um alimento que tem um teor de açúcar muito alto. E eu sei que aquele açúcar ele vai, de certa maneira, me proporcionar um pico de glicemia no sangue. E justamente eu sei que esse pico de glicemia vai ter que fazer meu pâncreas trabalhar muito mais para poder, né, de certa maneira, queimar aquele açúcar. Será que eu estou cometendo iniquidade? Será que eu estou sendo impuro fazendo isso? É isso. Quando o Senhor ele fala a respeito de iniquidade, quando o Senhor fala a respeito de transgressão, ele realmente se baseia em impureza, em sujeira, em coisas que nos levam a pecar, a estar nesse estado. Vou dar um exemplo. A pessoa que quer, por exemplo, beber, né? Cachaça, vinho, cerveja, esse tipo de coisa. Enquanto a pessoa está sóbria, a probabilidade dela fazer alguma coisa errada é baixa. Mas a partir do momento que o álcool, né, entrou na consciência, digamos assim, ela já começa, de certa maneira, a dar espaço, dar vazão, dar capacidade para o pecado ele começar a habitar. Porque ela perde o entendimento, ela perde o intelecto. É por isso que o Senhor deixa muito claro, não se embriagueis. Então, assim, basicamente é o que o Senhor está dizendo. Ele perdoa a nossa impureza. Ele perdoa aquilo que a gente fez, que é impuro a nossa carne, que ele diz que é impuro. E acabou. Qualquer pessoa pode falar o que for. Pode comer carne de porco é bom, carne de porco é legal. Só que não é o que a lei do Senhor diz. A lei do Senhor diz que é imundo, é imundície, e você vai estar sendo imundo de certa maneira. Ponto. Agora, isso vai te levar para o inferno? Não. Porque é pela graça, não é por obra. Inclusive, aí que está um grande problema a respeito dos nossos irmãos que vieram um pouco antes de nós e que guardaram a Torá. Eles realmente acreditam que eles vão ser salvos pela obra. Só que não é por obra, é por graça. Justamente para o homem ele não ter mérito em relação à salvação. Porque todo mérito, toda honra e toda glória é do Senhor. Inclusive o apóstolo Paulo ele dá um exemplo muito interessante a respeito disso. Ele fala assim: o salário não é nada mais nada menos do que um direito do trabalhador. A pessoa trabalhou e porque ela trabalhou, necessariamente ela pode ter um salário. Ponto. Isso todo mundo entende. Só que a salvação é única e exclusiva do Senhor. É mérito único e exclusivo do Senhor. Então, por causa disso, querendo ou não, gostando ou não, é por graça. E é por isso que o Senhor faz que seja dessa maneira. Pela graça sois salvos. Não é de vós, mas sim dom de Deus. Para que o homem não se glorie, mas sim justamente o Senhor seja glorificado. E aí justamente por isso que ele diz assim, ó. Cadê? Números, capítulo 14, versículo 33, diz assim, ó. E vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, ou as nossas iniquidades, até que consuma todo o vosso corpo nesse deserto. Você vê, ele deixa claro que por causa das
das infidelidades, por causa das iniquidades. 40 anos eles vão viver no deserto. Eles poderiam muito bem entrar na terra. Inclusive eles já estavam diante da terra. Você vê, quando Deus ele tirou Israel do Egito, literalmente, Deus já tinha preparado toda a terra já estava lá. As pessoas já estavam preparadas para poder entrar na terra, no caso, né? Já estavam caminhando para a terra. O objetivo era a terra prometida. Mas como Deus deixa muito claro, por causa das nossas infidelidades, por causa das nossas imundícies, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Tudo que a gente faz, a gente paga. Infelizmente ou felizmente. Se Israel não tivesse se contaminado, se Israel não estivesse buscando a imundície, a imoralidade, o pecado, sem dúvida Israel não teria entrado na terra. Por quê? Porque foi o que Deus falou que assim seria. Mas pelo fato de Israel se misturar, pelo fato de Israel buscar esse tipo de coisa, pelo fato de Israel, né, se sujar com iniquidade, necessariamente 40 anos demorou para que Israel pudesse vir na terra. Estão me ligando aqui, mas glória a Deus, sem dor de cabeça não. E é isso, Israel não precisava passar 40 anos, né? Mas enfim. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante dos seus deuses e não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Você vê, o Senhor deixa muito claro. Existe o pecado, existe a impureza. E justamente ele deixa muito claro que ter outro Deus além dele é pecado. Mas justamente fazer as práticas, né, que eles acabam fazendo acaba sendo impureza para nós. E de certa maneira, se a gente continuar com isso, viver nisso e ter um entendimento disso, acaba sendo pecado. Então ele deixa muito claro que há a salvação, que é pela graça, pelo mérito de Cristo, única e exclusivo de Cristo, e acabou, já era. Ninguém tem direito à salvação. E, de outra maneira, justamente aquilo que a gente vive aqui. Vou dar um exemplo. Se a gente busca ter uma alimentação mais saudável, comendo aquilo que o Senhor disse que é bom, comendo aquilo que o Senhor falou que é legal, comendo aquilo que a própria ciência diz que é bom, a gente vai ter uma consequência. Agora, se a gente quiser comer um Mac todo dia, amo um Mac, é uma delícia, é uma maravilha. Mas se a gente quiser comer Mac todo dia, o que vai acontecer? Eu não estou dizendo que quem come Mac vai para o inferno, não. Mas a gente vai ter consequência, e consequência na carne. Assim como Israel teve consequência na carne, de 40 anos ter que ficar naquele deserto. Então Deus nos adverte, olha, vocês podem ter uma vida muito mais saudável, vocês podem ter uma vida muito mais tranquila, vocês podem deitar e dormir melhor, vocês podem acordar melhor, vocês podem respirar melhor, vocês podem ter uma vida com qualidade de vida muito melhor. Não pratiquem impureza, simples. Agora, se vocês não quiserem, comam o que vocês querem. Agora, vocês vão ter consequências por causa disso, querendo ou não, gostando ou não. E a consequência vai bater direto na carne. E é basicamente isso que o Senhor ensina em relação à impureza, em relação ao pecado. E é justamente o que ele diz, olha, o corpo é templo, cuida do corpo. Acabou, é simples assim. Versículo 3. E aí, por que a gente, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, trouxe à luz essa parte? Porque muita gente até hoje acha que só existe a questão o Senhor só fala a respeito do pecado. Não. O Senhor fala a respeito da iniquidade, o Senhor fala a respeito da impureza, o Senhor fala a respeito da transgressão. E é por causa disso que a gente precisa ter o cuidado. E através disso a gente precisa viver nossa vida pensando dessa maneira. Vou dar só mais um exemplo para acabar aqui. Digamos que os pais, eles eram viciados em substâncias ilegais. E justamente, querendo ou não, gostando ou não, cientificamente, os filhos
os filhos desse casal, eles vão ter, ou já vão nascer, viciados em substâncias ilegais, infelizmente, ou eles vão ter uma predisposição muito maior. Isso é científico. Tem artigos que provam exatamente isso. Por quê? Ah, mas o filho é pecador. Todos somos pecadores. Inclusive o filho pode ser salvo e os pais podem ser salvos só por crer em Cristo como Senhor e Salvador. Agora, a carne, tanto dos pais quanto dos filhos, sempre vai sofrer. Para quem nunca, por exemplo, usou alguma substância ilícita, pode passar por qualquer lugar que as pessoas estejam usando aquela substância ilícita e de fato nunca ter problema nenhum. De fato nunca ter vontade ou desejo de ter e tal. Agora, para quem já usou substância ilícita, só em ver outra pessoa usando, só em ver outra pessoa naquele ambiente, só em ver outra pessoa vivendo aquilo, aquela pessoa já vai ter, de certa maneira, uma vontade de voltar para aquilo. Ela pecou? Não, ela não pecou. Porque aquilo ali foi uma vontade, foi um desejo, foi um ímpeto da carne dela. Impureza. Agora, ela vai pecar se ela passar a usar. Então, é basicamente isso que o Senhor ele nos mostra. A gente precisa ter esse entendimento a respeito do pecado e da impureza. Ele não quer que a gente viva na impureza. Por quê? Porque na impureza a gente vive um passo do pecado. E ele não quer que a gente viva no pecado, porque o pecado distancia dele. Então, esse entendimento todo, aqueles que estavam ali com Cristo e que perguntaram a Jesus, Jesus, quem o curou? Jesus, quem errou? Os pais que pecaram ou ele que pecou? Essa pergunta foi feita justamente levando em consideração o entendimento que eles tinham a respeito de impureza e de pecado. E aí justamente Jesus responde aqui agora, versículo 3. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. E aí justamente aqui é Jesus retificando, deixando claro, expondo a diferença entre pecado e diferença entre impureza. Por quê? Porque tem alguém que está ali, cego de nascença, e justamente a pergunta mais adequada foi feita. Quem pecou? Os pais ou ele? Ou seja, o fruto da carne, digamos assim, danificada, entre aspas, né, machucada, o fruto da carne ferida, veio do pecado. Mas espera aí, quem pecou? O pai? Os pais ou ele? Essa pergunta ela é muito mais profunda, porque basicamente também está perguntando para ele, vem cá, esse homem é impuro? Será que realmente ele é judeu? Será que realmente ele crê no Deus Todo-Poderoso? Será que realmente ele está alinhado com Deus? Será que os pais dele eram alinhados com o Senhor? É uma pergunta muito mais profunda. E aí justamente Jesus já vem logo, direto, papum. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nossa. Aqui a gente tem um entendimento que é absurdo. Porque assim, a partir do momento que Cristo ele deixa claro que Deus ele tem aqui, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A partir do momento que Deus fala que para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, seja bem-vinda, Sandrinha, em nome de Jesus. A partir do momento que ele fala que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, ele está deixando claro, olha, Deus tem uma obra na vida dele. Seja bem-vinda, Ru Gomes, em nome de Jesus. Então Deus está deixando muito claro, olha, Deus tem, Jesus está falando, Deus tem uma obra na vida dele. E justamente antes dele nascer. Aí você para assim e pensa, meu Deus, que coisa fantástica, porque assim, não foi ele ter que nascer para que ele viesse a viver na impureza, para que daí ele viesse a pecar e ficasse cego, para que daí Deus viesse a ter um propósito na vida dele. Não, foi antes dele nascer, Deus já ter um propósito premeditado para ele. Isso é absurdo, porque assim, se Deus teve um propósito para ele, para que ali naquele dia ele se encontrasse com Jesus e aquelas perguntas fossem feitas e que Jesus viesse a fazer algo na vida dele, prova que para nós também é da mesma maneira.
Para nós também é esse propósito. E é justamente o Senhor deixando claro para nós que, olha, a sua vida, tipo assim, você só andava sobre a terra, só estava sobre a terra antes de conhecer Jesus. Mas a partir de Jesus que sua vida começou. Por isso que o Senhor ele deixa claro que a gente tem que lembrar, colocar na nossa mente as coisas que nos trazem esperança, as coisas que nos alegram, as coisas que nos deixam bem com o Senhor. Porque a gente só passa a entender a imundícia, o pecado, a maldade que a gente vivia quando literalmente a gente tá com Jesus. Porque antes disso, a gente não tem esse entendimento. E é basicamente isso que Jesus está falando. Olha, ele só está vivendo isso, né? Ele só está passando por isso para que a obra do Senhor seja manifesta nele. Nossa, que coisa fantástica. E vamos continuar. Justamente em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vê, Deus deixa claro que é Ele que sabe aquilo que a gente deve viver, que é Ele que sabe o pensamento e o propósito pelo qual Ele nos fez, da maneira que Ele nos fez, do modo que Ele nos fez, no tempo que Ele nos fez, na circunstância que Ele nos colocou. Ele sabe o propósito pelo qual a gente nasceu e vive dessa maneira. Querendo ou não, gostando ou não, cada um tem um porquê ter nascido na família que nasceu, do modo que nasceu, na circunstância que nasceu. Porque cada um de nós tem algo a ser trabalhado. Cada um de nós tem algo a ser transformado. Cada um de nós tem algo a ser alterado. E justamente essa vida, esse tempo, ela serve justamente para que isso aconteça. Porque, bora parar e pensar. Digamos, você talvez tenha um certo problema, uma treta aí com seu pai, com sua mãe, sei lá, com seus tios, com seus irmãos, não importa. Para e pensa. Se Deus não tivesse dado essas pessoas para você, como seu pai, sua mãe, seu irmão, seus irmãos, seus filhos, como é que você iria vir a ter a capacidade de lidar com essas pessoas? E justamente por causa dessas pessoas você vinha a ser totalmente transformado do que você é. Como é que você ia ter a capacidade de lidar com essas pessoas e vir até que amar essas pessoas? Porque assim, não é só a gente ter que tolerar as pessoas, é a gente ter que amar. E justamente não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-irmãos. É saber quem eles são e amar quem eles são do jeito que eles são. Porque justamente nisso consiste o plano do Senhor. Incrível, né? Vamos continuar. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você vê, a gente acha que a gente vive o livre-arbítrio. Olha, lê do engano. Por que isso? Vamos pensar. Deus deixa claro que nossa carne é má, que nós amamos o pecado, que nós odiamos as coisas do Senhor. Ok? Então, digamos que a gente está em um carro e esse carro está com a roda furada. E aí ele está puxando tipo para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Então se a gente soltar o volante, ele vai sair da estrada, né? Vai sair da pista. E aí que tá a questão. Se a gente achar que a gente tem o tal do livre-arbítrio, como é que a gente vai conseguir, de certa maneira, entender que é pela graça do Senhor que conhecemos a Cristo e somos salvos? Sendo que nossa própria natureza é contrária. Ou seja, essa questão do livre-arbítrio, ela só deixa claro uma coisa: que nós temos a livre capacidade da gente escolher entre pecar ou não, entre buscar o mal ou não, entre, antes de pecar, a gente falar, poxa, será que vale a pena pecar ou não? Mas não necessariamente sobre nossa vida, sobre se a gente vai ser salvo ou não. Por quê? Porque é o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos leva a Cristo. Jesus deixa claro que ninguém pode chegar até Ele se não for pelo Pai que o atraiu. Então assim, se Jesus deixa claro que ninguém pode chegar até Ele se não for pelo Pai que o atraiu, como é que a gente tem o tal do livre-arbítrio? É exatamente por isso. Porque Deus está deixando claro, olha, você tem
a livre capacidade de pecar ou não, de buscar o pecado ou não, de viver a impureza ou não. Agora, o que vai pesar no final é sua escolha entre pecar ou não. Agora, você crê em Cristo e tem Ele como seu Senhor e Salvador? Nenhuma condenação há, pois, para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, esse é salvo. Então, assim, se você crê e confessa, já é salvo. E vamos continuar. Versículo... Cadê? Aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28. Inclusive, quando a gente fala a respeito da livre agência do homem, da vontade de salvar de Deus, esse livro de Romanos é muito bom. Porque ele é expresso todo esse plano maravilhoso de salvação que o Senhor teve antes da fundação do mundo. Diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vê, se você crê em Cristo e ter Ele como seu Senhor e Salvador, não foi porque foi alguém que veio e te contou e a partir dali você veio a aceitar o que a pessoa disse e aquilo entrou na sua mente e mudou quem você é. Não. Mas foi o Senhor quem te deu capacidade de vir a ser transformado por aquilo que você ouviu. E por causa disso a sua consciência alterou. E por causa disso você passou a ser uma pessoa completamente diferente da qual você era. Não pelo discurso de alguém, mas sim justamente pelo o Senhor que alterou a consciência que você tem. Isso é fantástico, porque assim, justamente a gente dá glória a Deus. E as pessoas, inclusive eu vou fazer uma pergunta aqui, que talvez até não deveria fazer, só para não cortar esse entendimento, mas vou fazer. Aí a pessoa fala, poxa, mas por que Deus não salva todo mundo? Se Deus ele escolhe salvar quem Ele quer, por que Ele não salva todo mundo? Vou responder, era o contrário. Nós éramos destituídos da glória de Deus. Nós éramos distantes do Senhor. Nós éramos distantes da presença dEle. E Ele, por sua graça e por sua vontade, escolheu salvar. Então Ele já prova a bondade dEle. Agora, porque Ele escolhe um e não escolhe outro, o apóstolo Paulo responde: quem és tu, ó barro, para questionar o teu Criador? Quem és tu, ó barro, para questionar o teu oleiro? Somos pó. Então Ele tem um propósito. Se você crê em Cristo, glória a Deus. Mas talvez seus pais, seus filhos, seus irmãos, talvez eles nunca creiam. É duro, é difícil, é complicado, sim. Mas é o Senhor quem leva o entendimento. Não precisou ninguém ter que te ensinar quem Cristo é e te dar fé. Porque a fé é um dom de Deus. Justamente necessária para a salvação. Então assim, é Ele quem nos transforma. Agora, a oração do justo faz muitos seus efeitos, né? Se a gente tem uma família que ainda não crê em Cristo, a gente pode orar ao Pai. E justamente a gente orando ao Pai de duas uma. Ou Deus muda a nossa situação, ou Deus muda quem somos. Então, de qualquer maneira, haja o que houver, orem. Peçam a Deus, conversem com o Senhor, troquem ideia com Ele. Porque é justamente Ele quem vai transformar quem somos. Transformar nosso íntimo, transformar nosso ser. Tá chovendo aqui, mas a gente vai continuar. Em nome de Jesus. Vamos lá. Opa, saí aqui. Cadê? A gente estava onde? A gente estava em Romanos, né? Romanos 8. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você vê, não foi nós que preparamos o caminho que a gente deve seguir. Não foi nós que escolhemos a maneira que a gente deve viver. Não foi nós que falamos, poxa, eu quero servir a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero escolher a Cristo. Não. Somos feitura sua, criadas em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, não foi você que foi a Deus, não foi você que foi a Cristo, não foi você que chegou ao Senhor, mas sim Ele que veio até você. Foi Ele que foi a seu encontro. Foi Ele que buscou você do mais profundo inferno. Você vê,
A gente às vezes acha, não, quando a gente tem entendimento do livre-arbítrio, a gente acha que a gente está em cima do mar. Em cima do mar do pecado, em cima do mar da maldade, em cima do mar do engano. Mas na realidade é o contrário. Cristo nos chamou para sermos pescadores. Pescadores de homens. O que o pescador faz? Ele fica em cima do barco, joga a vara, e na ponta da vara tem ali uma corda, né? E tem ali justamente um anzol. E aí ele joga, e lá no mais profundo ele fisga alguns peixes e puxa. Ou seja, não foi o peixe que foi até o pescador, foi o pescador que foi até o peixe. Não foi o peixe que escolheu chegar no pescador, mas foi o pescador que teve a vontade de buscar aquele peixe e levar aquele peixe para casa. E você vê como isso é tão incrível, porque assim, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, que é ele que vem até nós, a gente começa a entender por que a gente passou coisas, viveu coisas e experimentou coisas que a gente não entende. Porque justamente é aí que está a graça do Senhor. Justamente é aí que está o entendimento a respeito daquilo que ele tinha falado. Tudo é porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, eternamente. Assim como diz também em Salmo 139, versículo 13 e versículo 16. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, quando era tecido nas profundezas da terra. Teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, o Senhor deixou muito claro. Seja bem-vindo, Lucas, em nome de Jesus, meu irmão. Forte abraço. Ou seja, ele deixa muito claro que antes, como ele disse, pois tu formaste o meu interior e me teceste dentro do ventre da minha mãe. Antes de todos eles existirem. Ou seja, antes da gente ter consciência de quem ele é, ele já tinha pensado em quem somos. Antes da gente ter consciência do que ele é, ou de quem ele é, de qual o propósito dele, ele já tinha pensado em quem nós somos. E já tinha pensado em cada um dos nossos dias. Isso é absurdo. Vamos lá. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Isso quem falou foi Jesus. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Você vê. O que foi? Ah, tudo bem. Você vê. Jesus deixa claro, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Se ele falar que enquanto é dia, vai haver escuridão. Porque aqui nessa terra o Senhor fez ciclos. Tanto alegria quanto tristeza, quanto saúde, quanto doença, quanto bonança, quanto aperto. Ele fez ciclos, assim como o dia, assim como a noite, assim como a felicidade, assim como a tristeza, enfim. E ele disse, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Aqui justamente Cristo já deixando claro que chegaria o tempo em que ele iria embora. Chegaria um tempo que seria escuro, seria a noite. Chegaria o tempo que ele não mais estaria conosco. Tanto que João capítulo 7, versículo 33 diz assim, ó. Exclamou então Jesus, eu ainda estarei convosco por um tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Você vê que coisa, né? Jesus, ele foi predito lá atrás, desde Gênesis, que ele iria vir. Veio reis, veio profetas, veio sacerdotes. Todos prediram que ele iria vir. E ele veio. Obrigado. Daí, Jesus veio. Ele veio. Ele disse que ia vir e veio. Ele disse que estava aqui e iria morrer. E morreu. Ele disse que ia vir e veio. Disse que estava aqui e ia morrer, morreu. Daí,
ele deixou claro que ele iria ser morto. Morreu. Mas ó, ele deixou claro que iria ressuscitar depois que ele viesse a morrer. Ressuscitou. E agora justamente cabe a nós o quê? Aguardar. A gente está na parte mais fácil. Por que a gente está na parte mais fácil? Porque a gente não precisa ter a fé de que ele vai vir, porque ele já veio. A gente não precisa ter a fé que ele vai morrer, porque ele já morreu. A gente não precisa ter a fé que ele vai ressuscitar, porque ele já ressuscitou. A gente não precisa ter a fé que ele vai mandar o Espírito Santo, porque ele já mandou o Espírito Santo. A gente não precisa ter a fé que ele vai voltar, porque ele falou, aguarde, eu vou voltar. Então assim, ficou muito fácil. Para nós, de fato, é a geração mais fácil que tem. Mas ele deixou claro que o dia ficaria escuro, porque justamente ele iria embora. E foi o que aconteceu logo depois que ele voltou para o pai. A noiva dele aqui foi muito perseguida, mas cheia do Espírito Santo. E vamos continuar. João capítulo 12, versículo 35 diz assim: Então Jesus lhe explicou: ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Você vê, ele deixa claro, ainda por mais um pouco de tempo. Não, daqui a pouco eu vou embora. Não vou ficar aqui, mas daqui a pouco eu vou. Você vê que o tempo inteiro ele está deixando claro, olha, eu tô aqui, mas eu vou embora, eu tô aqui, mas eu já tô indo, eu tô aqui, mas já tá dando meu tempo. Você vê que o tempo inteiro ele deixa claro que ele não vai ficar ali de forma constante, pelo menos em corpo. Cadê? João capítulo 12, versículo 35 diz assim. Esse aqui já foi. Salmos capítulo 22, versículo 16 e 18. Cães me cercaram, um bando de malfeitores me rodeou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olhavam e me observavam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. Quando Jesus passou por todo aquele martírio terrível, de fato as pessoas estavam cercando ele. Quando ele estava naquela cruz terrível, um soldado foi e furou seu lado, e ali saiu água. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Inclusive isso tá profetizado tanto em Salmos quanto em Isaías, que nenhum osso dele seria quebrado, e de fato não foi. E quando iam quebrar os ossos dele, quando ele estava naquela cruz, ele já tinha sido morto, para que de fato nenhum osso fosse quebrado. Eles olhavam para Jesus e observavam aquele que ele transpassou. Repartem entre si as minhas vestes. Você vê, logo depois que ele vai embora, os soldados ali na frente dele, cada um joga sua sorte, para que pudesse vir a dividir a túnica dele, que era uma túnica de linho muito boa, que era toda por um. Lançaram sorte sobre minha túnica. Versículo 5. Você vê, tudo isso aconteceu, como de fato tinha sido falado, como de fato tinha sido escrito. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você vê, né? Cristo ele deixa claro que ele é a luz, e aquele que o segue não anda em treva. Cristo deixa claro que ele é a luz, e quem está com ele vive na luz. E você vê coisa incrível. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Você vê, Jesus fala que ele é a luz. Mas quando a gente está alinhado com ele, ele diz, vocês que estão alinhados em mim. Ele está falando para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte, nem acender uma vela e colocar debaixo de uma mesa, mas de um local alto, que ilumina todos que estão na casa. Você vê que coisa. Quando a gente está longe de Cristo, a gente, de certa maneira, a gente não consegue entender o mundo que a gente vive, as situações que a gente vive, as coisas que a gente já passou. A gente não consegue entender, inclusive quem somos. Mas a partir do momento que a gente está com ele, a gente passa a ser a luz do mundo. E aí que tá. Muitas vezes a gente não precisa nem chegar e pregar o evangelho e tentar mostrar Cristo através das nossas palavras.
Mas só a gente viver aquilo que nos foi ensinado, isso já é uma maneira de pregar. Por isso que Jesus deixa claro, vós sois a luz do mundo. Cristo é a luz. E a partir do momento que a gente está com Ele, a gente passa a brilhar. Porque, na realidade, é Cristo em nós. Não somos nós, não é o que a gente faz, mas é Ele em nós. Por isso que é Emmanuel, é Deus dentro do homem. Não é em cima, não é embaixo, não é de um lado, não é do outro, mas é dentro. Como era antigamente, né? Antigamente, o Espírito do Senhor ele estava sobre o homem. Sobre o homem estava o Espírito Santo. Na época de Abraão, Isaac, Jacó, dos grandes patriarcas. Só que hoje é Deus dentro de nós. Que coisa maravilhosa. Por isso que está escrito que reis do passado, homens que buscaram o Senhor por toda a sua vida, dariam tudo para que pudessem ver o Messias e pudessem ter esse privilégio. Então assim, para nós, a gente vive o melhor. Aproveitemos do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, entremos pois com ousadia no Santo dos Santos, porque lá nosso sumo sacerdote já se encontra, e ele já foi imolado. O nosso pecado já não há mais perante o Senhor, ele já nos vê justos, transformados, santificados perante Deus. A gente que ainda vê esse mundo da maneira que a gente está, porque a gente está nesse processo ainda, mas para o Senhor já era, nenhuma condenação há. Vamos continuar. Eita, agora aí deu uma travadinha, mas voltou o celular aqui. Efésios capítulo 5. Opa, não, voltando aqui. Lucas capítulo 1, versículo 79. Diz assim, ó. Para iluminar os que estão em trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Você vê, o Senhor deixa claro que a partir do momento que nós temos a Ele como Senhor e Salvador, nós passamos a iluminar onde a gente está. E justamente quem vive na luz gosta da luz, mas por causa de quem você é, pessoas vão te chamar, mas também vão te odiar. Mas não importa, porque o Senhor é contigo. Quando a gente começa a entender que o propósito final e o mais importante é a gente agradar a Deus, com todo amor e respeito a todos, mas tudo nessa terra, tudo nessa vida perde sentido. Eu oro para que eu venha a ter esse entendimento maior. Mas, verdadeiramente, esse é o ideal. A gente ter a Ele como Senhor e Salvador e nosso maior propósito de vida seja estar com Ele e fazer aquilo que Ele nos ensinou. Não importar com nada, nem com ninguém, nem com o que é falado. Abrindo meu coração a vocês. Esse deve ser o nosso objetivo aqui nessa terra, nessa vida. Não se preocupar com nada. Como o próprio Jesus fala, olha para os pássaros no céu. Os pássaros, só vai estar passando um bocado aqui em cima. Eles não trabalham, não plantam, não colhem, não tem que armazenar nada. Só que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua nobreza, com todo o seu reinado, nem mesmo ele tinha tanto quanto esses pássaros têm. Agora, quanto mais vocês, quanto mais o valor que vocês têm, homens de pequena fé. Inclusive ele deixa claro que, olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o pai que está no céu. Então assim, ele deixa muito claro que, de fato, ele cuida de nós. Agora a gente que se preocupa, né? Se preocupa com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente vive e a situação disso, daquilo. Sinceramente, eu tô falando que é o ideal, não tô falando que eu vivo ainda. Vamos seguir com o Senhor que a gente vai aprender. Mas o ideal realmente seria, será que hoje eu vivi mais para o Senhor ou vivi mais para esse mundo? Será que hoje eu vivi mais para aquilo que o Senhor ensinou ou para aquilo que eu acho interessante? Ou para aquilo que eu acho necessário, ou para aquilo que o mundo acha necessário? Porque assim, no final, vai ser basicamente uma conta. Esse dia, eu dediquei mais meu tempo a Deus ou não? Porque no final de tudo, nós somos uma bateria. E dia após dia ela vai perdendo a carga, perdendo energia.
E a gente vai ser cobrado por tudo aquilo por tudo aquilo onde a gente colocou a nossa energia. A gente colocou a nossa energia mais aonde? Naquilo que agrada o Senhor, naquilo que satisfaz o Senhor, naquilo que o Senhor ensinou, no reino dele, ou aqui, no reino de Satanás, na grande Babilônia? É uma pergunta interessante a ser feita, né? Quando eu faço a pergunta pra vocês, eu faço pra mim também, viu? Eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário. Inclusive, de todos os pecadores que eu conheço, eu sou o pior. Porque eu conheço meus pecados, meus erros, minhas falhas. Mas eu digo uma coisa pra vocês: isso é o ideal, é o que a gente deve buscar. Inclusive, né, meus filhos que ainda não existem, ou melhor, vocês são meus filhos já, pra honra e glória de nosso Jesus Cristo. Eu digo, a gente deve buscar o Senhor acima de tudo. Não é o que talvez nossa carne queira, não é talvez o que a nossa consciência queira, não é talvez o que nosso ego queira, não é talvez o que a nossa vaidade queira, mas é o melhor. E isso é o certo. E quando a gente tem o entendimento que isso é o certo e que é o melhor, a gente passa a ter a certeza do que é fundamental e onde é fundamental a gente colocar a nossa energia. Porque no final vai ser tudo isso. Onde a gente colocou nosso tempo, onde a gente colocou nossa energia. Vamos continuar. Para os que estão em trevas, cadê nosso pé do caminho da paz? Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te farei meditar e te farei mediador da aliança do povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e da casa da escuridão os que estão assentados em treva. Você vê, é Ele quem nos chama. Não foi nós que fomos até Deus, foi Ele que veio até nós. Seja bem-vindo, Vitor Brandão. Saudade, meu irmão. Forte abraço. Você vê, é o Senhor quem nos chama. E é Ele que nos toma pela mão. E é Ele quem nos guarda. E é Ele que nos faz mediador da aliança entre Deus e o povo. E luz para o povo. Você vê a nossa importância. O termo cristão basicamente é Cristo pequeno. Tipo, Cristos é como se fosse cristinhos. Valeu, irmão. Forte abraço. É como se fosse cristinhos. É como se fosse, digamos, pequenos cristos. Oh, que coisa maravilhosa. Nada tão bom quanto estar com uma pessoa. Uma bênção na nossa vida, né? Bênção que o Senhor me deu. Para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Então, assim, é como se nós fôssemos pequenos cristos. Olha que coisa linda. Aí você vem, a gente tá aqui expondo a lei do Senhor e... Meu Deus, que alegria. Mas é isso, gente. Justamente o Senhor, Ele fala isso tudo em consideração, em respeito a Cristo, a quem Cristo é. Mas Cristo, Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, é sobre nós. Onde a gente tá, a gente muda. Gente, talvez a gente não veja, mas muitas vezes o lugar que a gente tá, ele é transformado por quem somos. Só por a gente estar ali, a gente nunca precisou falar nada. Mas ali já mudou a atmosfera, já mudou o ambiente. Inclusive, eu digo uma coisa pra vocês. É por causa disso que muitas vezes você vai, sei lá, pra uma festa e você não se sente bem. Você vai pra um evento assim e você não fica legal. Você vai pra um ambiente e aquele ambiente você sente que você não faz parte daquilo. Por quê? Porque você é luz e ali é treva. Então você não sente bem ali, não bate. Você não fica feliz, alegre, satisfeito. Pelo contrário. E o contrário também é verdadeiro, né? Tá vendo? E o contrário também é verdadeiro. Por causa da nossa presença, Deus dá livramento para alguém. Deus impede que algo aconteça. Deus abençoa por causa da nossa presença. Porque a gente é luz. Tá vendo que maravilha? Tá vendo que coisa linda? Oh, que sabedoria do Senhor para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ih, gente, aqui apareceu aqui. Restam 26 segundos. Vamos abrir outra live para honra e glória do nosso Jesus Cristo, porque ainda faltam algumas coisinhas.
A gente vai acabar aqui, mas quem tá assistindo aqui no YouTube, fique em paz, que vai ser um vídeo só. A gente vai juntar tudo e vamos continuar pra honra e glória das nossas Cristo, porque o Senhor é bom e é o que importa. E quem tá aqui no Instagram, por favor, vai sair essa e vai entrar de novo e vamos entrar de novo e vamos continuar, que Deus é bom, é o que importa. 2 segundos e acabou. Então, graças a Deus, voltamos. Se você tá assistindo aqui no YouTube, fique em paz, que aqui vai continuar, viu? É que só foi um cortezinho, porque a plataforma aqui, Instagram, ela limita. Eu não sei quanto tempo foi, mas ela limitou o tempo aqui, é normal. Então vamos continuar aqui. Vamos lá, cadê? E aí sim, só sobre aquela questão, né? Aí nós somos pequenos cristos, né? E só para a gente estar no local as coisas são transformadas. Em Atos capítulo 13, versículo 47 diz assim, ó: porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Você vê? Gente, só pelo fato da gente seguir o Senhor, o evangelho é pregado. Só pelo fato da gente seguir o Senhor, o evangelho é espalhado. Você vê? É o Senhor que nos coloca como luz. É o Senhor que nos mostra a salvação, que mostra o mundo a salvação até os confins da terra. Porque isso somos. Isso é absurdo. E quando a gente para entender um pouquinho a respeito de como Ele nos vê, a gente começa a entender que nós não somos daqui. Nós somos de outro planeta. Nós não somos cidadãos dessa terra. Por quê? Porque justamente nada daqui nos agrada, nada daqui enche nosso coração, nada aqui enche nossa alegria. Pelo contrário, é justamente Ele. É Ele quem nos chama. Vamos continuar. Em Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim, ó: porque outrora erais trevas, ou seja, em outro momento vocês eram trevas. Basicamente é isso que ele está falando. Mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você vê, o Senhor deixa claro, antes vocês eram trevas, ponto. Não tem conversa. Mas agora, vocês são luz. Você vê, é Deus nos tirando de onde a gente estava, do que a gente fazia, do que a gente passava, do que a gente vivia, para nos colocarmos aonde? Nos colocarmos em outro local, em outra direção, de outro modo, de outra forma. É por isso que eu digo, né, que a lei do Senhor nos ensina, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Vixe, só estamos com 20% de bateria. Aperta aqui para ativar.